Agência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos, nossos queridos ouvintes e internautas. É com muita alegria, alegria de sempre, de servir, que iniciamos mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa de responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. Para o programa de hoje, traremos um tema bastante interessante, profundo e extenso. Falaremos sobre algumas passagens de Jesus no Sermão da Montanha. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está ouvindo e convidamos você a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, repetindo 2049 1212, telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. Você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curta lá, por favor, e compartilha nas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região, e pode ver o anúncio dos próximos programas. Na equipe de hoje, de trabalho, desta manhã, nós temos a nossa querida amiga Loine, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Loine. Bom dia a todos. Um sábado iluminado, abençoado a todos nós. Nosso amigo Jean, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, Nick. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. E eu sou o Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade, e serei o vosso âncora nessa manhã. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que voluntária e anonimamente contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como os nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos juntos o seu recado, a Escala Construtora e a Imobiliária Nossa Casa. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Você está escutando o programa Hora Espírita. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, é seguramente o mais conhecido e belo discurso de Jesus. Foi assim batizado porque foi proferido na encosta de um monte, tendo como ouvintes uma multidão que procurou o Mestre a fim de encontrá-lo e ouvi-lo.
Embora a sua parte mais conhecida seja as bem-aventuranças, o Sermão do Monte vai muito além e contém uma série de ensinamentos e princípios que se constituem numa síntese do pensamento de Jesus e de sua moral, trazendo uma série de inovações e aprofundamentos em relação à lei mosaica. Pode ser considerado um verdadeiro roteiro na evolução espiritual, uma norma do bem viver em que são exaltadas as qualidades e virtudes necessárias para entrar no reino dos céus e conduzir à emancipação espiritual do ser humano. No programa de hoje, vamos conversar sobre alguns fragmentos desse sermão, analisando-o sobre a ótica espírita. Começamos então com a pergunta ao Jean. Essa passagem é do Gandhi. Atribui-se a ele a seguinte frase: se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Fecha aspas. Por qual razão essa passagem de Jesus é tão valorizada, Jean? Bom, vemos então Gandhi, que não era cristão, falando essa frase que ficou famosa. E se nós olharmos o teor do Sermão do Monte, como tu bem enfatizaste no início, Nick, ele contém uma síntese do pensamento de Jesus. Mas ele contém verdades que não são apenas próprias ao cristianismo. Ele traz um código de conduta que a gente pode atribuí-lo a uma espécie de filosofia universal. É o roteiro do bem viver, mas não somente sob a ótica cristã. Nós vamos encontrar ensinamentos muito parecidos em outras filosofias, em religiões de outras matizes que não a cristã. O que demonstra que a verdade vem por diversos meios e que o conteúdo do Sermão da Montanha, ele revela verdades divinas e universais. E além de toda essa carga de verdade que Moisés estava conosco, mas Jesus, ele traz a mesma lei, mas aperfeiçoada. Por isso ele disse, não vim destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. E ele revela, então, uma lógica da lei mais humanizada, cristianizada, mais amorosa. Porque Jesus disse, ouviste o que te disseram, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te golpear, mostra a outra face, que é a face da brandura, a face da humildade, que ele chamou de bem-aventurados. Ele diz ainda, ouviste o que for dito, ames o teu próximo e odeie o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo e reze por aqueles que te perseguem. Então é uma mensagem revolucionária, que traz o amor de uma forma mais ampla, nos chamando a amar até mesmo os inimigos. É muito profundo, né? É bastante profundo. Eu diria que o Sermão do Monte, ele é um alento, ele traz o alento aos caídos, podemos dizer assim, ao mesmo tempo em que ele nos ensina como devemos nos conduzir ao longo da existência, qual é o objetivo final. Então, o alento e a condução, né? Exatamente. Eu acho que para as pessoas se situarem, a gente já fez muitos programas com algumas passagens do Sermão da Montanha, né? Um deles, para que as pessoas se lembrem, nessa passagem de Jesus, nesse dia do Sermão da Montanha, foi proferido, então, o Pai Nosso. Sim. Nós, está dentro do essa Sermão oração da Montanha. está dentro do Sermão da Montanha. Sim. Ela então, situando ela nas escrituras, né, nos textos bíblicos, ela compõe os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, que é uma passagem, então, bem longa. O discurso, ele não é breve. Jesus falou, e falou com quem tem autoridade, como diz os apóstolos. Falou do alto para as criaturas que estavam ainda em evolução. Tem toda uma simbologia por trás do Sermão da Montanha. Então, Jesus exalta, principalmente, e traz um alento muito grande àqueles que sofrem, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça,
Os humildes. Os humildes. E a gente pode imaginar o que é ter fome e ter sede de justiça? Como é que a gente fica quando tem fome? Eu, graças a Deus, a gente aqui foi abençoado por Deus, nunca passamos por situação de fome. Mas há alguns momentos em que a gente fica algumas horas sem se alimentar pelas contingências da vida. E a gente sabe o que é sentir fome. O que é ter necessidade de sorver o alimento. Aquilo mexe com todo o nosso organismo. Então, ter fome e sede de justiça, diz Jesus. Vocês são bem-aventurados. E quem são aqueles que têm fome e sede de justiça? Aqueles que estão pelo mundo, às vezes invisíveis. E tem muita gente assim, né? Às vezes sufocados, sem poder falar. Esses são os que têm sede e fome de justiça. Então, Jesus fala para os que sofrem. E lhes dá o alento. Tu falou antes que esse sermão foi feito há 2000 anos. Ele nunca foi tão atual. Né? E a gente não consegue fazer nem um décimo do que está nesse sermão. Isso. Mas veja bem, Nick, veja, ele exalta os que sofrem, mas não é qualquer um que sofre. Aquele que sofre com mansetude, com brandura, com humildade. Aquele que não se deixa envenenar pelo próprio sofrimento. Esses são os bem-aventurados. Então é toda uma carta de princípios que Jesus traz, porque é necessário também que nós saibamos sofrer, porque todos nós vamos em algum momento da vida passar pelo sofrimento. Então não basta sofrer, não é mesmo? Para ser bem-aventurado. Não basta sofrer, tem que saber sofrer. Encontrar, né, o alento, a resignação, a fé, para que o sofrimento tenha a validade necessária. Senão, é tudo de novo, porque sabemos que a doutrina espírita nos ensina que nós estamos aqui hoje, que já estivemos em outras épocas e que voltaremos novamente com outro corpo físico, sendo que o espírito permanece, e que é o aprendizado. Então, um dos aprendizados também é aprender a sofrer. Aceitar a dor. Isso. Que até o sofrimento ele tem uma outra conotação, Isso. né? Se o sofrimento revoltar, ele não vai ter validade. Isso. A pessoa tem que aprender sobre a resignação. E ali nas bem-aventuranças, Jesus consegue abranger a todos os tipos de sofrimento, porque ele fala dos pobres de espírito, dos aflitos, dos mansos. Então, ele abrange todos, os misericordiosos, os limpos, os pacificadores, né? Os perseguidos por causa da justiça. Então, ele consegue abranger a toda a população, cada um lá na sua especificidade. Quando a gente ouve, quando a gente lê o Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, a gente consegue se colocar aonde que é aqui, a minha bem-aventurança, o que é para mim. E é aquilo que tu falou, é tão antigo e é tão atual, né? E é tão denso, como tu disse, tu usou a palavra denso, interessante, né? A gente se encontra aqui, todos, em qualquer época. E eu acho que vai ser assim por longa data ainda. Ixi. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações ainda. Querendo entrar para o mundo de regeneração, mas ainda não chegamos nesse momento, né? Mas vou aproveitar a Loine, pedir para ela como podemos interpretar a colocação de Jesus aos seus discípulos quando lhe diz: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Bem, então, logo depois que Jesus cita essas bem-aventuranças todas que nós acabamos de falar, ele se refere mais, então, aos seus apóstolos ali, aos discípulos. E ele conclama, depois de fazer essa parte, de levantar, de consolar aqueles que estão caídos, ele se dirige, então, aos seus discípulos que o acompanhavam para apontar-lhes, então, nesse momento, a responsabilidade que cabia a eles. Conscientizá-los quanto aos compromissos que eles deveriam assumir de agora em diante como colaboradores diretos de Jesus. Então, o sal, como um condimento, ele vai dar o sabor. Se ele for ao alimento, se ele for usado em demasia, não vai ser bom. E se ele for usado muito pouco, se o alimento estiver muito pouco salgado, também não vai ser bom.
Então, a imagem que simboliza o sal aí é o equilíbrio das emoções, bem como a utilização dos valores morais e intelectuais que aqueles apóstolos, aqueles seguidores dele já tinham e que podiam cooperar com aquilo que eles já tinham, na tarefa que era confiada a eles. E que a gente pode transferir para nós também, sempre. Esse condimento, o sal, é aquilo que nós já aprendemos até então na nossa vida e que podemos, de maneira equilibrada, auxiliar também aqueles que de repente têm mais necessidade do que nós. E se os discípulos do Cristo são o sal da terra, eles não devem ser insípidos. O que é ser insípido nessa colocação? Ser corruptível, ser contaminado por influências inferiores, porque se Jesus apostava lá nos seus discípulos para que dessem seguimento às suas ideias, né? A sua proposta de amor a todos, se ele confiava nesses discípulos para que seguissem com essa ideia, eles teriam que ter o equilíbrio, o sal na medida certa, para conseguirem dar conta de tudo. E se eles não conseguissem, então eles perderiam o sabor. Aí eles poderiam ser pisados e poderiam ser deixados de lado, porque se nós não temos nada a oferecer daquilo que nós já aprendemos e vivenciamos, não tem muito sentido permanecer ali. Então, nesse sentido que Jesus dizia que eles poderiam tornar-se insossos, se eles não tivessem aquelas características e aquele segmento que Jesus esperava deles. É nesse sentido, então. E no livro O Código do Monte, de Sérgio Luiz da Silva Lopes, ele coloca um pouquinho, ele busca uma interpretação também um pouquinho diferente desse sal. Ele diz que muitas vezes as pessoas buscam muito da vida na modernidade, no material, e que às vezes falta o sal no alimento da existência. Então, que ele traz para o nosso lado, ele diz que esse autor, o Sérgio Luiz, que nós devemos ser pessoas com sabor, segundo Jesus. Porque nós temos que ter esse sal, esse equilíbrio, esse alimento que é para nós e que é para que os outros também possam absorver. E que nós temos, junto nesse sal, um temperinho um tanto diferente, que cada um de nós, de acordo com as suas características, com as suas vivências, nós temos um saborzinho diferente nesse sal. E que aí é que fica bom, porque a gente troca essa experiência, esse sabor. Então, sempre pensando que devemos ser equilibrados e contribuir com aquilo que Jesus espera de nós. Na época, falou isso para os seus discípulos. E a gente pode trazer para os nossos dias, entendendo que também sim podemos ser o sal, porque se a gente não, eu repito, se a gente não tiver utilidade, valor nenhum e viver assim de forma insípida, não tem porquê, né? Então, por isso que diz que pode ser pisoteado, jogado, porque não vai ter valor. É como se Jesus dissesse, né? Falou há 2000 anos e fala hoje. Vocês têm que ser diferentes. Vocês não podem ser iguais àqueles que praticam o mal e que vocês criticam e fazer a mesma coisa. Vocês têm que se doar. Vocês têm que ter algo a mais. Era como se Jesus falasse naquela época, e hoje penso que também, embora a gente já conheça a mensagem, do ponto de vista da prática diária, você transportar isso aqui para a realidade é quase uma contracultura. É você nadar na corrente contra-majoritária. Por isso que a mensagem de Jesus era revolucionária ao seu tempo, no seu teor, mas você colocar isso em prática e trazer isso para a tua existência e agir assim no mundo, também é ser diferente hoje. Talvez ele esteja falando também, faça a sua própria luz, quer dizer, analise o que está acontecendo, Sim. Por que é que você está sofrendo, né? Será que eu estou só fazendo, por exemplo, compartilhando aqui só o que os outros falam, né? O que eu estou pensando na minha vida, né? Eu tenho a minha opinião sobre isso e agir de forma diferente no dia a dia. O sal seria, então, o nosso equilíbrio. Os temperos, o tempero da nossa personalidade. Isso. Com o toque de Jesus. A paz, a suavidade, a tranquilidade, a honestidade. Tudo isso faz parte desse sal que Jesus
nos chama. E interessante quando o autor coloca, né, esse Sérgio Luiz, que nós temos sabores diferentes e que aí é que está a riqueza da experiência humana. Então veja bem, a gente não pode se repelir porque a gente é diferente. Exatamente. É o que a gente olha, nota muito hoje. Na verdade, o conjunto das nossas diferenças é que vai nos proporcionar a nos riqueza. enriquecer, o aprendizado, exatamente. Nós funcionamos, a humanidade inteira funciona como um só, conjunto, né? Um conjunto só. Todos nós fazemos parte da humanidade e cada um com a sua maneira de agir, de pensar, é que faz com que a evolução seja para todos, né? E tem eu acho que é do Haroldo Dutra Dias, que se não me engano, que ele coloca que nós fazemos parte de uma grande orquestra e que cada um de nós é responsável por um instrumento musical e que você tem que entender daquele teu instrumento, porque na hora que a orquestra se apresenta, todos têm a sua importância. É interessante, isso é o conjunto que vocês falaram. Isso, perfeito. E aqui, se a gente for também, só para finalizar, se a gente for levar em consideração, então, esse sabor diferente, nós poderíamos aqui considerar as diferenças entre as pessoas e o quão difícil é aceitar os diferentes. E se cada diferença é um sabor diferente nesse sal, e é isso que vai enriquecer, percebam, aqui nós teríamos mais que um programa falando das diferenças, né? E da facilidade ou dificuldade de aceitação desse sabor diferente. Muitas vezes a própria pessoa não aceita o que ela é, né? O que ela traz de outras encarnações, muitas vezes algumas tendências, né? Ela não aceita isso, por isso ela se fecha muitas vezes, né? Isso é algo que acontece diariamente. Jean, seguindo o nosso programa, a certa altura Jesus afirma: todo aquele que se encoleriza com seu irmão está sujeito a julgamento. Como relacionar isso com a nossa vida cotidiana? Então, Jesus fala aqui, todo aquele que se encoleriza. O que é se encolerizar? Se encolerizar é ser tomado num sentimento agressivo, violento. É importante situar que antes dessa frase, Jesus disse: ouvisse o que te foi dito, todo aquele que matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza está sujeito a julgamento. Então, Jesus está dizendo, ok, matar você não pode, você já sabe que não deve matar. A lei já diz isso, mas eu vim para te dar algo a mais, ou seja, você não deve fazer com que a sua vida, o seu temperamento, seja envenenado pelo fel da cólera, da intolerância, da agressividade. Porque quando a gente se encoleriza, mesmo diante de uma situação que seja justa, quando a gente se deixa dominar pelas paixões e pelas emoções e transfere isso, verbaliza através de um sentimento de irritação, a nossa vibração ela está caindo. E toda vez que nós nos deixamos tomar por essas emoções, nós sofremos e atraímos más companhias. Então, mesmo que eu esteja portando uma verdade, que eu esteja num embate falando a verdade, a forma como eu falo diz tudo. Porque não basta eu ser o portador da verdade. Eu tenho que expor a verdade com brandura. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos e os pacificadores, que são aqueles que vão além dos mansos e dos pacíficos, os pacificadores. Por quê? Porque os pacificadores, eles se movem em ambientes em que há pessoas violentas, mas eles são capazes de levar a concórdia, de levar a paz. Então, os pacificadores são aqueles que, quando vão expor a sua opinião, o seu ponto de vista, ou vão abordar algum assunto, eles o fazem com brandura. Porque a verdade falada num tom agressivo, ela transparece mais uma falta de educação do que verdade, não é mesmo? Então, aquele que se encoleriza e que transforma o seu dia a dia numa repetição de agressividade, vai sofrer. Tá. Deixa eu só pedir uma coisa que eu não entendi ali quando tu falou. Tu falou que quando a gente se encoleriza, nós atraímos para nós. O que nós atraímos para nós? Veja bem, nós somos energia, o nosso pensamento ele emana energias.
E da mesma forma que nós emitimos energia, nós a recebemos. Certo. Se nós emitimos energias de paz, de tranquilidade, de mansidão, de brandura, nós vamos atrair também para nós mesmos essas companhias espirituais ou mesmo as energias que circulam no ambiente. Mas se eu me deixo dominar pelas paixões vis, se eu faço do meu falar, do meu escrever, ou do meu proceder, uma expressão de agressividade, eu estou vibrando na sintonia contrária. Estou exalando violência, agressividade, raiva. Isso vai fazer mal para mim. Porque no meu íntimo eu vou sofrer. Quando a gente sente raiva, a gente sofre internamente. E também vamos atrair companhias espirituais, como já falamos aqui em outros programas, compatíveis com essa emoção. A gente poderia colocar aí a faixa vibratória, né? Exato. Em que faixa vibratória nós estamos, com que faixa vibratória nós estamos vibrando, o que é que nós estamos atraindo. E a gente pode perceber pela nossa rotina, pela nossa vida, que muitas vezes quando a gente cai nessa questão da raiva de alguém, como a gente se contamina, ou quando a gente fica nervoso por algum motivo, parece que tudo realmente vem e o nervosismo aumenta, e a gente sabe da influenciação dos espíritos na nossa vida. Então, da importância da gente se manter em equilíbrio. Olha o Sal de novo. Meu Deus, que difícil esse equilíbrio todos os dias da nossa vida. Isso. E quando a gente escorrega um pouquinho, vem. Exato. Não é verdade? Isso. E a gente demora para sair daquele momento ruim, daquele momento negativo, porque nós precisamos ser persistentes e permanecermos no bem, na mansuetude. Isso. Sermos pacificadores. Isso. E inicialmente pelo nosso interior, não é mesmo? Isso. Amigo. E às vezes a gente se deixa contaminar por questões banais, por exemplo, as nossas convicções esportivas. Certo. Eu torço por um time, então o outro é adversário. Políticas, então, né, entra Gil, uma também? políticas, religiosas, O a minha trânsito. religião. Ó, você não é da minha religião, você... Ou o trânsito, ou política, como tu disse, ó, tu é do partido tal, então se afasta de mim. E isso se transforma numa contenda que contamina, porque, veja bem, às vezes a gente vê pessoas com discernimento, pessoas tranquilas, pessoas ponderadas, que no momento de uma discussão dessa, envolvendo qualquer um desses assuntos, também acaba se transformando, porque é arrastado pela corrente. Então, Aí aquela premissa de que os iguais se atraem é verdadeira. Exato. E veja bem que hoje a tecnologia ela traz muita coisa boa, mas ela também acaba fazendo com que as pessoas que pensam exatamente iguais se achem, se encontrem e acabem fomentando, às vezes, até pensamentos aí radicais. Então, é uma coisa tão boa, mas acaba também trazendo o outro lado. Então, é um meio tão bom e tão propício para a gente divulgar o bem. Mas também, pelas nossas imperfeições, acabamos também utilizando esse instrumento para programar o mal, a discórdia. Então, a partir do momento que a gente se encoleriza, nós mostramos, então, o nosso desequilíbrio, né? Nós julgamos, né? E nos falta humildade. Porque nós não aceitamos aquilo que outras pessoas... Então eu não estou sendo pobre de espírito, como Jesus disse, porque eu não sou humilde. Isso. E eu estou julgando. Mais do que julgando, estou apontando o dedo. Ó, você é isso. Você é aquilo. Quando Jesus, durante todo o seu apostolado, ele não combateu o pecador. Ele combateu o pecado. Ele disse, não faça isso. Mas ele não... No episódio da mulher adúltera, vá e não peques mais. Eu também não te condeno. Ele poderia ter apontado o dedo. Ó, você é isso, você é aquilo. Mas não. Vai e não peques mais. Então é combater a ação e não aquele que age. Isso. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Loine, Sim. foi comentado anteriormente que somos o sal da terra. Na sequência, Jesus diz também: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. O que significa brilhar a nossa luz? Bem, então, essa afirmativa, ela evidencia brilhar a vossa luz. Ela já evidencia uma proposta educacional. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas até a luz. A própria nossa evolução é isso.
Quando Jesus dizia que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ele queria dizer, bem, se a cidade está pronta, está bonita, bem estruturada, ela não pode ser escondida. É como comparar com aqueles que já têm aquele grau, que já aprenderam mais, que já têm uma evolução um pouco adiantada. É importante que aqueles que sabem não guardem consigo o conhecimento adquirido. Então, essa luz seria como que esse conhecimento, esse equilíbrio, que ela não deve ser guardada, mas que ela deve ser exposta para que aqueles que têm uma necessidade maior possam absorvê-la também. Então, esse conhecimento, esse equilíbrio, ele precisa ser espalhado, compartilhado com todos. São conquistas grandiosas que elas não podem ser escondidas ou guardadas, porque trarão auxílios a outro. Vejam, quando eu já consegui resplandecer em algum momento, né, eu posso contribuir. Aquela minha luz pode estar auxiliando. E a luz, ela significa também, simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo. Isto é a luz, capaz de nos transformar para melhor. Então, quando diz que resplandeça a vossa luz, já possui uma significativa carga magnética, imprimindo aí sentimentos de fé e de esperança. Essa luz é isso. O esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros, eles serão sempre vistos, percebidos por alguém. Então, que brilhe a vossa luz, que aquilo, Nick e Jean, que nós já conseguimos conquistar de luz, a duras penas, né? Que a gente sabe como é difícil conquistar um pouco de luz, que ela seja espargida, que eu possa compartilhar. Eu não tenho como esconder. Eu preciso ceder, né? Me deixar para que os outros também possam observar. Nós devemos ser exemplo, né? Na nossa vida e não só falar, demonstrar com atitudes. Essa é a nossa luz. E Jesus, quando fala isso, ele demonstra que ele é o entusiasta das nossas potências. Verdade. Porque ele diz, brilha a vossa luz. Isso. Você é o sal da terra. Brilha a vossa luz e seja o exemplo para aqueles que ainda estão procurando uma luz, um porto seguro, um farol para se iluminar. Então, Jesus, ele confiava na nossa capacidade de fazer o bem e no nosso discernimento de optar pelo bem. Então, que nós possamos ser chamas vivas do Evangelho do Cristo, seguidores dele, e que sirvam de exemplo para aqueles que ainda estão sedentos, porque é muito difícil pessoas que estão na vida sem ter uma referência. Às vezes, por falta de aconselhamento, por falta de referências, tantas pessoas que são jogadas, como diz Kardec numa passagem, que esperar das pessoas, quando ele fala de educação, que são jogadas todos os dias na torrente diária, sem educação, sem amparo, sem referência, que a família muitas vezes é deficiente, tem as suas dificuldades. Então, essas pessoas necessitam. É a falta de oportunidade, muitas vezes, né, Jean? Às vezes você oportuniza e acontece. Como a gente tem isso pela frente, né? De auxiliar numa oportunidade que daqui a pouco aquilo... E também falando nesse resplandecer, a gente consegue perceber nas pessoas, né? Na nossa vida, na convivência, não tem aquelas pessoas que a gente admira e quer ouvir, quer ficar por perto e pensa assim, puxa, esse... Né? Olha como essa pessoa já tem uma carga do bem. Olha como essa pessoa se... Eu tenho pessoas que acontece isso. Eu admiro, eu penso, puxa, essa já está um pouquinho adiantada, já tem um pouco mais de luz. E a gente gosta, e a gente se sente atraído, né, por aquela pessoa que tem um pouco mais de luz. Então, olha a importância de sermos, assim, os trabalhadores da última hora. Cabe a nós também, muito. Jesus, o Jean ressaltou muito bem, acredita em nós, porque ele tem certeza de que todos nós podemos. Certo. A nossa luz nós podemos espargir. E lembrando que quando a gente brilha a nossa luz, nós também trazemos luz à vida dos outros. Nós iluminamos o caminho daquela pessoa. Sim, porque não tem fundamento, né, Nick, sermos estrelas, brilharmos sozinhos. Né? Verdade. Não tem o porquê brilhar sozinho. Nossa estrela ainda é Jesus, que nos ilumina, talvez de longe, ainda nos fornecendo o calor que a gente precisa para ir adiante. Mas nós ainda
Somos seres opacos em busca da luz, né? Isso. Mas podemos. Podemos. Você está assistindo ou escutando o programa Hora Espírita. Hoje nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha. Eu quero mandar um grande abraço a todos que estão nos dando bom dia aqui no Facebook. A Eluan, Graciela, Juleide, bom dia, seu Nelson, que está sempre conosco. A Zeni, a Cat, bom dia, Suneli, bom dia, Daniela, Ivone, a Sônia, que está sempre conosco, Cleci, o Ailton, que também assiste de nós lá de Tubarão, no sul de Santa Catarina. Bom dia, nossa amiga Mona Lisa, Apola, Isabete, Marisa, a Vera, que está conosco também no Facebook. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Nos sigam também no Instagram, no Facebook do programa Hora Espírita. Também temos o programa no YouTube. Bom, seguindo então com o programa aqui, Jean. Algumas palavras de Jesus parecem bastante duras. Se não interpretarmos levando em conta o seu pensamento, sempre centrado na justiça e no amor. Como podemos interpretar a passagem em que ele afirma, entre aspas, se tua mão direita te escandaliza, lança-a de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que vá teu corpo inteiro para a Gina, que seria para o inferno ou para a tortura. A Gina é um local de sofrimento, local de suplício, o inferno, né? Então, o pensamento de Jesus, a pedra angular, né, o princípio fundamental é a justiça, o amor, a caridade. Então, ele nos chama a agir em conformidade com esses mandamentos. Então, qualquer trecho que for destacado da sua fala, nós temos que primeiro nos remeter ao mandamento maior dele. Justiça, amor, caridade. Se alguma fala me remeter para uma interpretação que colida com esses valores maiores, nós estamos interpretando equivocadamente. Então, Jesus, nesse ponto, ele utiliza uma metáfora, né? Falando como se um membro do nosso corpo fossem as nossas imperfeições, os nossos vícios. Então, é melhor você arrancar a tua mão, se ela te escandaliza, ou se ela te leva a agir mal, do que vá o teu corpo inteiro, os teus braços, os teus membros, ao local de sofrimento. Então, quando ele nos chama a abrir mão daquilo que está sendo instrumento da nossa desdita, que está nos carregando para o mal, ele está dizendo, olha para as tuas imperfeições, conhece a ti mesmo. E naquilo que identificares que estás ainda imperfeito, que estás alimentando os vícios, abre mão disso. Abra mão disso, porque a tua caminhada vai seguir e você não vai mais estar sujeito a causar escândalos. Então, o que me causa escândalo? Não é a minha mão. É a maneira como eu encaro e eu vejo o mundo. Se eu sou agressivo, eu estou sujeito a escândalo. Se eu não sou amoroso, se eu sou severo demais, se eu sou desonesto, eu estou, por consequência, trilhando o caminho do escândalo. Escândalo que seria as nossas falhas, nossos fracassos enquanto ser humano. Então, temos que abrir mão disso. Não abrir mão da nossa mão, cerrando-a, porque isso seria um absurdo, mas abrindo mão das nossas imperfeições, porque muitas vezes as nossas imperfeições, os nossos problemas, os nossos vícios, eles se situam numa zona de conforto, né? Então eu tenho o hábito de me reunir com os meus amigos e falar mal das pessoas, a famosa maledicência, fofoca. Então aquilo me causa também uma dose de prazer, assim como aquele que se deixa levar pelo vício das drogas e do álcool, consumindo álcool em grande quantidade durante boa parte da sua existência, desenvolve o alcoolismo. Ele vai para o álcool, experimenta as drogas, porque aquilo se situa numa zona de conforto, causa um certo prazer. Então, abrir mão disso. Nem que isso custe perder alguns amigos no meio do caminho. Que são os outros membros que Jesus fala. Sabe que às vezes eu fico me perguntando... se as pessoas, eu acho que a grande parte da população não consegue fazer essa interpretação das palavras de Jesus. Eu mesma, por muito tempo, quando eu tentava ler a Bíblia no passado,
Eu achava tudo muito dramático, eu não conseguia absorver isso Meio tudo. radical em algumas... Então eu fico pensando, muitas vezes, porque as pessoas, por mais humildes que elas sejam, elas gostam de ler a Bíblia, não é verdade? Uhum. Então, às vezes a gente cruza com aquelas pessoas assim, humildes, né, com pouco conhecimento, né, pouco de intelectual, mas um coração enorme, e que elas têm o hábito de ler, e eu acredito que muitas vezes, infelizmente, não conseguem fazer uma interpretação adequada da Bíblia. Eu acho que a gente, né, as religiões todas, independente, né, de ser espírita, não, eu acho que tinha que ter muito disso, de explicar para essas pessoas o que quer dizer. Olha que importante que você falou, né, Jean? Não é tirar o braço mesmo, é tentar me afastar daquele vício, daquilo que não me leva para o caminho do bem, né? Então, eu penso que ainda temos uma caminhada longa. A maior prova disso é que nós temos intolerância religiosa. Então, às vezes, eu uso a bandeira da minha religião para perseguir o próximo. Quando Jesus disse que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos. E eu utilizo, às vezes, a minha cor religiosa para humilhar, para ofender, para apontar o dedo. Então, essa é a maior prova do que tu fala, Loine, que nós temos dificuldade de interpretar os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque nós esquecemos o seu mandamento maior. De tudo que ele escreve e deixou, que ele escreve não, que os apóstolos, que os evangelistas escreveram se referindo a ele, deve ser filtrado sempre pelo mandamento maior da justiça, do amor e da caridade. Me faz lembrar o Hermínio, que sempre fala que quando você vai, como você falou, Lorne, lendo a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, e aos poucos você vai interpretando, você vai interiorizando aquilo que você vai entendendo aquilo que Jesus quis dizer, você vai entendendo e você aos poucos vai se mudando. Então aquilo que te comprazia antigamente, te fazia bem, que nem o Hermínio sempre fala, eu contava algumas mentirinhas, né? E aquilo me fazia bem, eu achava legal. Certo. Hoje eu já não consigo mais. Então, essa forma radical, muitas vezes, que as pessoas acham que não, mas espera um pouquinho, o que está escrito na Bíblia é uma coisa muito, 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 muito radical ainda, né? Não é, gente. É a coisa mais fácil do mundo a gente fazer. O problema é que a gente não interioriza isso, e para que a gente consiga entender as coisas que estão escritas na Bíblia, nós precisamos nos modificar. Isso. E aí sim, quem sabe nos afastar de algumas coisas. E também nos lembrar que isso foi escrito há 2000 anos. Então, a forma como foi escrita era outra, era diferente, a linguagem era diferente. A forma, existem estudiosos que traçam um perfil daqueles para os quais Jesus falou. Eram pessoas que viviam na miséria quase absoluta, praticamente 80% analfabetos, em uma época em que a expectativa de vida era mais ou menos próximo dos 40 anos. Sim. Jesus, aos seus 33 anos, ele falava para uma população que 75% era mais jovem do que ele, em uma época em que as condições de vida eram muito difíceis. E, por consequência, a linguagem também, ela se estruturava de uma maneira mais simples do que é hoje. Sim. Então, isso que nós temos que levar em conta também. Eu quero mandar um abraço novamente a todos que estão nos dando bom dia aqui. E para o pessoal lá do Centro Espírita Chico Xavier de Seara, a Sandra mandou uma mensagem, que estão nos acompanhando aqui. Inclusive agora ela colocou aqui no Facebook, verdade, interpretar da forma correta e simplificar para tocar o coração. Esse é o propósito, fazê-lo com amor, porque Jesus é o amor por nós e ele pregava com amor por todo o nosso bem. E com autoridade de quem, além de falar, se exemplificava. Autoridade moral, né, gente? Loine, durante o Sermão do Monte, Jesus também fala sobre a lei, a justiça e o reino, dizendo que não veio destruir a lei e os profetas, mas sim fazer com que ela seja cumprida. Do que exatamente Jesus falava? Jesus sempre falava, né, que ele não veio para destruir a lei, mas que ele veio para que ela fosse cumprida. Então, essa lei é a lei de Deus, que está formulada nos 10 mandamentos, né,
que ela é de todos os tempos, de todos os países, e por isso mesmo ela tem um caráter divino. Jesus, quando ele esteve encarnado, ele veio para ajudar a adequar, como o Jean já falou antes, adequar para o povo daquela época, para que entendessem mais essas questões, né, de como se conduzir diante da vida. Então, ele veio para que a lei se cumprisse, com o sentido de adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens daquela época. Jesus falava sempre por parábolas, ele contava histórias para que as pessoas, claro, sempre com um fundo educativo, para que nessas histórias houvesse o aprendizado significativo mesmo. Então, nesse sentido que ele não veio destruir a lei, mas veio trazer ainda aquele entendimento que faltava para que essa lei pudesse ser levada a sério, pudesse ser cumprida. Era a lei mosaica, né? Sim, a lei de Moisés, mosaica, que Moisés tinha trazido. E que Moisés, na verdade, como ele lidava com um povo um pouco mais turbulento, né? Ele teve que adequar para o povo que era daquele jeito. Quando Jesus veio, o povo já havia se modificado um pouco mais. Então, Jesus já adaptou de uma maneira diferente. E hoje, a doutrina espírita dá continuidade a isso. Porque o espiritismo também não ensina nada do contrário do que aquilo que Jesus ensinou. O que a gente faz? A gente ajuda a interpretar essas parábolas, ajudamos a sermos exemplo também, sempre que possível, a falarmos para as pessoas, como a gente vem aqui na rádio fazer, dar a nossa contribuição. Isso tudo é dar seguimento àquilo que Jesus esperava de nós, né? Exato. E a gente pode abordar também a lei da justiça, amor e caridade, né? Que ela é do capítulo 11 do Livro dos Espíritos. E lá os Espíritos nos dão a entender assim, que o critério da verdadeira justiça é desejar para o outro aquilo que nós desejamos para nós mesmos. E que no momento em que você tiver que analisar, julgar alguém, que você sempre se coloque no lugar e pense, eu queria que para mim fosse feito assim. Então, eu faço isso para o outro também. Porque aquilo que não é bom para mim, não é bom para o outro. Então, se a gente considerar esse critério, nós já temos um bom caminho andado. Tem uma questão bastante interessante no Livro dos Espíritos, que, falando da questão da justiça, talvez seja essa mesmo, Kardec pergunta, mas eu sou uma pessoa que tem minhas limitações. Às vezes eu não posso me confundir, fazer o mal achando que estou fazendo bem? E os Espíritos respondem, o critério é fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para ti. No lugar dele, você gostaria de fazer que fosse feito isso? Esse é o verdadeiro critério da justiça. Mesmo para aqueles que não têm tanto conhecimento ou às vezes não querem, acham subterfúgios para não agir conforme a justiça, o critério verdadeiro é esse, se colocar no lugar do próximo. Ontem eu estava assistindo uma passagem de Jesus, é uma série que tem na Netflix, e uma daquelas passagens Jesus entra em confronto com os profetas da época. Certo. Né? E ele diz para todos que estavam ali perto dele, diz, façam aquilo que eles falam, mas não façam aquilo que eles fazem. Entendeu? Então, façam aquilo, porque eles falavam de Deus, eles falavam das leis. Então, façam aquilo que eles falam, mas não façam aquilo que eles fazem. Porque Jesus chegou causando uma certa turbulência nos padrões estabelecidos. Certo. Então, o poder religioso, ele sempre existiu, e naquela época muito mais. Então, veja bem, aqueles que estavam imbuídos desse poder religioso se sentiram ameaçados, porque a nossa história humana ela é um conflito em busca, luta pelo poder. Então, Jesus representou um risco àqueles que... Por isso ele foi perseguido também, né? Porque ele estava representando uma nova ordem, mas não só uma nova ordem, mas aqueles que compunham determinado poder, exerciam o poder religioso, se sentiram ameaçados, porque se tiver uma mudança, como é que nós vamos ficar? Então, é bastante interessante a forma como Jesus veio, que foi avassaladora, né? O pensamento de Jesus é avassalador. Ele é realmente uma grande revolução no pensamento e na forma da gente agir. Ele propõe uma mudança radical. Se até hoje a gente sente isso, né? Vocês imaginem naquela época. Tem a Fernanda Albuquerque Maranhão,
nos trouxe uma mensagem aqui no Facebook, e eu já vou lê-la, mas o respeito que nós temos por todo... E quando nós falamos profetas, para que fique bem claro que nós respeitamos todas as religiões que Certo. compõem o nosso planeta, Todos. porque elas são importantíssimas para aquele momento, para aquela pessoa, para aquele povo que ela fala. Isso é muito, muito importante. Veja só, Fernanda, ela diz assim: bom dia, sou católica, e o amor que temos dele deve ser respeitado a todos os irmãos em fé. A contribuição que vocês vêm falar sobre o amor de irmãos é muito importante para todos. Parabéns pelo tema escolhido para ser abordado. Nós que agradecemos a audiência de vocês. Obrigado, Fernanda, pela contribuição. E é exatamente o que ela fala, é o amor, né? Nós não Isso. temos religiões. Não. Jesus, Não. Cristo não veio fundar uma religião, veio fundar o amor. Nós acabamos criando religiões e todas elas, como tu bem falou, têm os germes do bem. Todas elas têm a semente divina. Sim. Cabe a nós, enquanto seguidores, escolher o caminho do bem que a religião nos aponta. Porque as distorções não são culpas das doutrinas, são culpas daquele que a interpreta mal e coloca em prática de maneira equivocada. Certo. Isso, isso. Trazendo o fanatismo, que infelizmente isso É. acontece muito ainda, né? Em todas as religiões. Em todas as E religiões. que se alguma vez, né, por desventura, a gente se dirige e utiliza palavras que de repente melindrem, né, quaisquer outras religiões, que não é a intenção. Porque nós já temos isso lá no nosso interior, de que não temos a intenção nunca de fazermos diferença entre as religiões. Mas que se por um deslize na nossa fala, a gente já adianta as desculpas aí. Pedimos que não é esse perdão o objetivo. se em algum momento a gente proferir alguma palavra aqui nesse sentido, porque absolutamente não é a nossa intenção. Não, porque lá no nosso interior, repito, a gente já tem elaborado isso de uma maneira diferente, né? Isso é um passo também. Deixando bem claro, então, para a gente encerrar este assunto, de que o Espiritismo, ele nos propõe uma mudança, mas é a mudança íntima. Isso. Cada um com a sua mudança, nós não fazemos. E veja bem que mesmo sendo espíritas, nós temos dificuldades. Temos. Estamos Temos. falando, mas temos as nossas dificuldades, porque não somos perfeitos, longe disso. Somos talvez mais responsáveis, porque entendemos que a doutrina espírita ela dá um entendimento um pouco mais aprofundado de algumas coisas. Isso. Bom, já estamos encaminhando, infelizmente, para o final de nosso programa de hoje, mas ainda dá tempo para fazer algumas perguntas, ou quem sabe a última. Jean, Jesus nos convida a amar os nossos inimigos e exalta o perdão de forma repetida em seus ensinamentos. Por que razão é tão necessário a reconciliação? Então Jesus nos chama a amar os nossos inimigos. Ouvisse o que te foi dito. Ama o teu próximo. Eu, porém, vos digo, ame também o seu inimigo. Porque a mensagem de Jesus é desse amor incondicional. E nós devemos aprender que os nossos inimigos talvez sejam companheiros nossos de uma longa jornada em outras existências. E nós nos situando na Terra em contato com o nosso inimigo, nessa relação que não é amistosa, é como se Deus estivesse nos dizendo, ali está um problema para a tua evolução espiritual. Uma pedra que você tem que remover do seu caminho. Porque ter um inimigo significa estar em débito com a lei divina. Então nós temos ambos o dever de nos reconciliarmos, de buscar uma vida em consonância com a lei de justiça, de amor, de caridade, com a brandura, com a pacificidade que Jesus prega. Então quando nós temos um inimigo, nós estamos em atraso, em débito com a lei divina. E é maravilhoso porque isso se manifesta de uma forma clara. E é como se Deus nos desse o roteiro dizendo, aqui você tem que melhorar, você tem que se aproximar daquele teu inimigo. Aqui está o teu desafio. Exatamente. Esse que você tem que vencer. E veja que Jesus dá a entender que até mesmo as preces que nós fazemos, elas chegarão mais puras e serão mais ouvidas se o nosso coração estiver livre dessa chaga De mágoas. da nossa inimizade. Isso. Então, é tão importante se reconciliar porque ter um inimigo significa ter algo a resolver no caminho da nossa evolução espiritual. Isso, eu ia abordar essa evolução, porque é parte. Não tem como a gente dar um passinho na nossa escalada evolutiva, nesse monte, né? A gente poderia dizer, não tem como você avançar um pouquinho
se você conserva os inimigos. E realmente, a gente acha que é um castigo, que é um atraso, que é uma maldade conviver assim, de repente, com aqueles que são os inimigos, mas que, na verdade, é um presente mesmo. Ele está ali e é ali que está o nosso desafio. Palpável. E tantas vezes eles vêm da nossa família, né? Muitas. Para que seja mais fácil a reconciliação. Para que numa existência talvez a gente se tolere, se não somos capazes de nos amar ainda, que a gente se tolere. Isso. Mas a gente não precisa deixar. Tem um ditado popular que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso. Então não deixe para a próxima encarnação o que você pode fazer nessa. Lembrando então, agora o Jean lembrou de uma coisa importante, né? Nós defendemos as múltiplas encarnações, né? Sim. Chamamos de reencarnações. Por que esse reconcilia-te com o teu inimigo que Jesus tanto falava? Ok, não quero me reconciliar com esse meu inimigo nessa encarnação? Não tem problema. Aí diz o Jean, quem sabe na próxima, este mesmo espírito venha na nossa família. Fazendo com que Deus nos proporciona, de certa forma, nos obriga, né, a aprender a amar. Nem que eu não queira. Aos poucos, depois ele vem, por último, como um filho, e você o acolhe com todo amor e carinho. Talvez durante toda essa caminhada a gente tenha, quem sabe, alguns conflitos. A gente diga, meu Deus, mas ele pensa completamente, ele age completamente diferente de mim. Mas eu o amo, porque ele é meu filho. Pelo menos nós não vamos nos prejudicar, não vamos um perseguir o outro, né? Porque Isso. o amor de mãe e filho, de pai Mas e filho... você acaba amando, né? Você acaba amando. Bom, meus queridos, vamos falar rapidamente, Lone, Sim. porque a gente falou tanto em justiça. Como podemos definir, então, a justiça de Deus? Eu acho que nós podemos voltar naquela questão da justiça, amor e caridade, que é do capítulo 11 do Livro dos Espíritos, né? Que diz que o critério mais que a gente pode observar melhor é que a verdadeira justiça é desejar por o outro aquilo que você deseja para você. E aí nós poderíamos abordar a lei da causa e efeito, que não funciona como um castigo, mas como uma consequência, certo? Então, um ato de responsabilidade. E que nós precisamos, então, seguirmos esses preceitos, porque o objetivo final é a aprendizagem, é a evolução, e sempre entendendo que aquilo que não é bom para mim, não é bom para o outro. Porque Deus não poderia dar um guia mais seguro para nós do que a nossa própria consciência. Realmente. Bom, pedimos licença agora para podermos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Bom, infelizmente chegamos então ao final do nosso programa. A conversa estava tão boa, mas gostaria então de dar um bom dia a todos. Bom dia, Lorne, então. Um bom dia, queridos. É um gosto estar com vocês sempre. Jean. Um bom dia e um grande abraço àqueles que nos ouviram e excelente final de semana. Obrigado a todos pela audiência, por nos acompanhar. Estaremos aqui no próximo programa, no próximo sábado, 8 horas da manhã. Um abraço a todos. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó.